Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma semana começando, mais um mês começando, nessa segunda-feira, dia 2 de junho, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário, que é a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. E hoje nós estamos aqui no capítulo 28 ainda, na coletânea de preces espíritas, a prece por um suicida. Prefácio. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar a sua pena, e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida, que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. A prece. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de fulano de tal. Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos, e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Gente, a gente já falou algumas vezes, né, que o suicida, ele atenua, não, ele abrevia a sua vida por livre e espontânea vontade, né? Ele não suporta as provas da vida e acha que se suicidando vai terminar por aqui o seu sofrimento, né? Que ele vai passar por um plano melhor e que lá não há sofrimento. Mas ele está muito enganado, né, gente? A gente sabe que não é assim, que lá do outro lado o remorso é muito grande e é muito doloroso. Ele vê que ele poderia ter melhorado mais como espírito e perdeu a oportunidade porque não teve coragem de suportar as provas, as dores, a angústia da vida terrena, né? E ele se entrega, né, àquele pensamento de que no outro plano é melhor do que o plano terreno, que lá não vai haver sofrimento, que lá ele vai ter o alívio das suas dores, dos seus sofrimentos. E não é assim. Lá do outro lado, a gente sabe que quando acontece o desencarne pelo suicídio, ele vai ser cobrado, sim. Ele vai ser cobrado porque ele fez um compromisso, né? Ele pediu provas e não deu conta de passar por essas provas. Então, como um aluno, né, um aluno que toma bomba no final do ano por não ter conseguido passar nas suas provas e vai ter que repetir o ano, o suicida, ele vai ter que repetir sua vida, repetir as suas provas. Só que dessa vez as provas vão ser mais fortes. Vão ser mais fortes, porque ele vai ter que ter condições de passar por isso. E ele mesmo vai pedir para passar por provas duras, né? Para que ele consiga, né, se recuperar, para que ele consiga repor o tempo que ele perdeu numa encarnação abreviada por ele mesmo, né? É difícil, né? É difícil, principalmente para quem já passou por uma situação assim, é difícil a gente entender, né, o raciocínio da pessoa, porque você vê tanta gente sofrendo, passando
necessidades, passando doenças, passando situações piores do que a sua, né? E estão ali lutando, sobrevivendo, né? Vencendo as suas provas, né? E é difícil a gente entender por que a pessoa tira a própria vida, né? Se a vida é uma oportunidade que o Pai está dando para nós, né? De crescimento, como que é que a pessoa joga isso fora, né? É falta de fé, é falta de amor, é falta de coragem. Não dá para entender, né? Que a força o Pai dá para todos nós, né? Acredite nela e vença as suas provas. Então, nós temos que orar muito, né, para esse Espírito, para que o Pai tenha compaixão, tenha piedade e abrande, né, as futuras provas desse Espírito e console esse Espírito para que ele se arrependa breve, né, em breve, e consiga a oportunidade novamente de reencarnar e assim, né, melhorar, aliviando suas provas futuras, pedindo para o Pai aliviar suas provas futuras. E o Pai é misericordioso, né? Vamos continuar em oração por esse Espírito, tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 11 ainda, Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, a questão 892. Nós estamos falando sobre amor maternal e filial. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Não, porque é um fardo que lhes é confiado, e sua missão é de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhem então o que semearam. Gente, nós temos responsabilidade sobre os espíritos que vieram como filhos nossos, não é? Deus nos deu essa responsabilidade e nós aceitamos. Quando esse espírito pediu para vir na nossa família, nós fomos consultados antes disso e resolvemos receber esse espírito. A partir desse momento, nós somos responsáveis pela sua educação moral. Pela sua educação moral. Então, se esse espírito encarnado se tornou uma má pessoa, quem é culpado? Culpados somos nós como pais, porque não educamos corretamente. Nós plantamos uma semente aqui e vamos colher lá na frente. Se eles estão dando desgosto para a gente agora, é porque lá atrás nós deixamos eles à revelia. Deixamos eles viverem por si. Não educamos do jeito que deveríamos educar. Não mostramos o verdadeiro caminho. Eles escolheram um caminho e nós deixamos por isso mesmo. Então os culpados somos nós mesmos, pelas atitudes atuais dos nossos filhos. Tá? Se nós temos bons filhos, parabéns para nós. Conseguimos atingir aquilo a que nos destinamos quando assumimos a responsabilidade desse filho na nossa família. Parabéns para nós. Agora, se nós não conseguimos, se nossos filhos debandaram para o caminho errado, né? Usaram o seu livre-arbítrio de maneira errada, fomos nós que os deixamos à revelia. Então nós também somos culpados. Viu? É isso aí. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima semana, com muita paz, muita luz, muita saúde, muito trabalho para nós, que nós precisamos, né? E vamos lá. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.